Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas nessa noite. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Você já colocou o seu telefone no modo céu? Esse é o momento para que ninguém mais nos atrapalhe nessa noite, que sejamos somente Deus e nós. Eu convido os irmãos a curvarem suas cabeças, a fecharem os seus olhos, para que nós possamos começar o nosso culto a Deus, orando ao Senhor. Pai Santo e amado, mais uma vez estamos aqui em Tua casa, Senhor, para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome e declararmos, Senhor, toda a nossa reverência a Ti, de dizermos a Ti, Pai querido, o quão importante é o Senhor em nossas vidas, que nada somos sem Ti, meu Deus, e somos totalmente carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Que nessa noite, meu Deus, o Senhor receba o nosso culto, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável, Pai. E que tudo o que venha a ser dito nessa noite seja para a honra e glória do Teu nome. E que Teu Santo Espírito venha nos iluminar, Senhor, para que possamos aprender mais e mais da Tua palavra e possamos ser edificados, que possamos ser exortados, que possamos ser encorajados, que possamos ser advertidos e que, afinal de tudo, Pai amado, a Tua palavra nos instrua para que nós possamos crescer em graça e sabedoria. É isso que nós te pedimos nessa noite, Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E como disse o autor da carta de Deuteronômio, lá no capítulo 10, verso 21, ele vai dizer na primeira parte desse versículo: louvem ao Senhor, pois Ele é o seu Deus. Se você reconhece toda a autoridade de Deus em sua vida, louve a Deus nesse momento. Entregue o seu melhor louvor nessa noite, porque tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus. Vamos louvar, irmãos. Porque há essa permissão de Deus. Quis o Senhor que estivéssemos nessa noite para louvar ao Senhor. Aleluia.
todos eles edificam os atributos de Deus, porque com toda a autoridade, pelo poder da sua palavra, Ele criou céus e terra, sol, estrela, mares, terra seca, tudo isso para a honra e glória do seu nome. E no final de tudo, no sexto dia, depois de ter criado o homem, de ter criado a mulher, viu Deus que tudo tinha ficado muito bom, porque o nosso Deus, Ele é perfeito, e tudo que Ele faz é maravilhoso, meus irmãos.
os teus dons espirituais sejam derramados sobre o teu povo, Senhor. Que nossas vidas sejam para te honrar, que as nossas vidas sejam para te glorificar, Senhor. Que não haja nenhuma vaidade em nossos corações, que não haja nenhum orgulho, Pai querido. Que todo pecado que existe dentro de nós, que seja eliminado, para que teu nome cresça em nossas vidas, para que tua face transborde, para que a tua face transpareça em nossos rostos, para que nós diminuamos a cada dia e que o Senhor cresça em nossas vidas, meu Deus. Que o teu Santo Espírito nos capacite nessa noite, que sejamos inundados, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. Esse é o nosso pedido, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. No dia que nós perdermos a capacidade de chorarmos pelos nossos pecados, no dia que nós perdermos a sensibilidade de chorarmos pelos pecados do mundo, meus irmãos, algum problema está acontecendo em nossas vidas. Talvez algum esfriamento espiritual tenha começado na sua vida, porque quando você perde a capacidade de se indignar pelo pecado, quando você perde a capacidade de se entristecer com a tristeza do outro, talvez o seu coração tenha começado um processo de endurecimento. E se isso estiver acontecendo, e se você identificar isso em sua vida, peça perdão a seu Deus, peça perdão a Deus, e que Ele, através do seu Santo Espírito, que Ele possa reacender aquela chama que ardia em seu coração, que por tantas vezes fez você se ajoelhar em seu quarto e começar a falar com o seu Deus, para que Ele ouça o seu clamor, para que Ele ouça a sua súplica, para que Ele possa intervir naquela sua causa que de repente você acha que é impossível. Mas esta palavra impossível, ela não existe para Deus. Ela não existe no vocabulário do Eterno. Nada para Deus é impossível. O anjo disse isso a Maria, porque nada para Deus é impossível. E o Senhor Jesus disse que tudo aquilo que nós pedimos em seu nome, Deus é fiel para nos ouvir e para nos atender. Se existe algum pedido nessa noite, que você apresente diante de Deus a sua causa, a sua necessidade. E se você quiser, no final deste culto, nós oraremos juntos, para que o Senhor possa atender a sua súplica, se de fato ela tem sido de coração. Amém, meus irmãos? Esse aqui não estava no Espírito não, viu? Isso aqui fugiu. Mas às vezes o Espírito Santo trabalha em nossas vidas de um jeito que a gente nem imagina. E que bom, meus irmãos, que a gente ainda consegue ouvir a voz do Espírito e atender a sua ordem quando Ele assim nos determina. Nesse mesmo espírito de louvor e adoração, meus irmãos, eu convido você a que, se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus que essa semana nós fizemos o pagamento do aluguel da igreja. Então, esse mês, graças a Deus, todas as contas estão pagas. Louvado seja Deus. O que nós vamos tentar semana que vem, e eu tenho pedido muito isso a Deus, é que a gente possa começar o reparo daquele telhado. Mas para isso, eu conto com a fidelidade dos irmãos e com a sua generosidade. Rosinaldo, por favor, meu. Você pode pegar os envelopes, por favor?
fidelidade do teu povo, Senhor. O meu pedido, Pai querido, é que o Senhor faça multiplicar esses recursos, não apenas na tua casa, Senhor, mas na casa de cada dizimista, de cada ofertante, de cada membro dessa igreja, Senhor. Que a tua misericórdia, que a tua generosidade sejam derramados sobre a vida destes que têm se comprometido com a tua obra, Pai. E aqueles, meu Deus, que sentem esse desejo no coração, mas ainda lhes faltam os recursos. Que o Senhor possa abrir portas, Pai amado. Que o Senhor faça gerar estas rendas, para que o teu povo possa ser fiel a ti, meu Deus. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, alguns peçam também aos irmãos que continuem trazendo alimentos. Isso é de muita importância, irmãos, para que outras pessoas continuem sendo abençoadas. E peço aos irmãos que estejam em oração. Meus irmãos, eu tenho dito ultimamente e vou relembrar a igreja: Satanás tem colocado muitas cascas de banana e o povo de Deus, infelizmente, tem escorregado em algumas delas. Muitas mentiras que Satanás tem colocado na cabeça do povo de Deus, mas você e eu não podemos permitir. Fique firme na palavra. E se tiver com problemas, meus irmãos, procure o seu pastor para conversar. Dúvidas, problemas, conselhos, tudo isso, para que você não escorregue nessas cascas de banana que Satanás tem colocado aí no chão. E tanta gente tem escorregado. E eu não me refiro apenas à nossa igreja, mas eu falo isso de uma forma geral. Muitos cristãos estão escorregando nas mentiras de Satanás. Então guarde o seu coração, preserve o seu coração, para que você não caia numa armadilha dessa de Satanás. Amém, meus irmãos? Irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. E quando vocês encontrarem, fiquem de pé em reverência à palavra. Daniel, capítulo 1. Vamos fazer a leitura de todo esse capítulo. João Davidson, por favor. Daniel, capítulo 1, do 1 ao 21. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos seus filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia,
Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Pai amado, mais uma vez estamos sendo abençoados pela leitura da Tua Santa Palavra e pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós e nos dê o entendimento, Pai. Capacita, Senhor, este pregador e capacita também aos ouvintes desta mensagem, para que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. E que ao sair dessa igreja, Deus, nós saiamos daqui transformados por este poder revelador, por este poder transformador que há na Tua Palavra. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, no ano de 1415, estava morrendo um homem chamado John Hus, mais popularmente conhecido como o Ganso. É interessante, meus irmãos, que até chegar nesse desfecho, este homem que servia, este homem era um servo de Deus, profundo conhecedor da palavra. Este homem viveu aproximadamente, ele morreu 100 anos antes de que Lutero começasse o seu ministério. E dizem algumas biografias que na noite em que John Hus estava sendo morto em uma fogueira, ele cantava louvores. Ao invés de gritar de dores, e certamente ele estava sentindo dores, John Hus cantava louvores, louvores a Cristo, não amaldiçoando aquelas pessoas, muito pelo contrário. Ele foi morto, meus irmãos, pela liderança da Igreja Católica na época, que queria que John Hus se retratasse de algumas verdades que ele havia dito, porque ele é um dos pré-reformadores, e não se conformando com alguns erros que aconteciam naquela época. Então John Hus, ele, após ouvir algumas pregações de Wycliffe, ele então começou a mudar a sua ideia, começou a mudar o seu pensamento,
e começou a confrontar alguns erros que ele estava encontrando na igreja. Então o papado da época fez com que John Huss fosse preso, e eles queriam que este homem de Deus, ele voltasse atrás em suas palavras. Mas John Huss não retrocedeu. Ele manteve a sua postura e não retirou uma palavra que ele havia dito. E não eram mentiras, meus irmãos. Ainda que algumas distorções acontecessem na vida dele, porque, por exemplo, ele continuava acreditando na transubstanciação. Nós já vimos sobre isso. Mas ainda assim, ele foi um dos pré-reformadores muito importante. E naquele momento em que ele estava sendo queimado na fogueira, Rosinaldo, ele disse: olha, hoje vocês queimam um ganso, hoje vocês estão matando um ganso, mas após esse ganso vai surgir um cisne, e a estes vocês não vão conseguir matar. Algumas pessoas identificam esse cisne como sendo o próprio Lutero, mas não existe nada que comprove isso, meus irmãos. Mas eu trouxe o exemplo de John Huss, porque foi um homem de Deus, um servo, que manteve a sua postura, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de lutas, mesmo diante de sofrimentos. E ele se manteve firme até a sua morte. Como diz a Bíblia, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ele manteve a postura, meus irmãos. E essa postura de um homem de Deus, a postura de uma mulher de Deus, aquele que dá a sua palavra e não retrocede, esta é uma verdade que, infelizmente, em nossos dias está acabando. Infelizmente, meus irmãos, a pessoa que tem uma palavra só, quando ela diz sim, é sim, e quando ela diz não, é não. Infelizmente, estas pessoas estão se tornando cada vez mais escassas em nosso mundo. Quando eu era pequeno, meus irmãos, e olha que nem tem tanto tempo assim, quando se fechava um negócio, irmã Dorinha, bastava-se um aperto de mão, e esse negócio estava feito, e ninguém tinha coragem de desfazer um negócio desses. Alguém que seja um pouquinho mais antigo do que eu, vai se lembrar que existia um acordo feito pelo fio do bigode, Francisco. E o fio do bigode era ali o fiel da balança, era o avalista daquele negócio. Mas hoje em dia, meus irmãos, a palavra das pessoas, infelizmente, não estão valendo muita coisa. Palavras que são ditas, negócios que são feitos, estes, infelizmente, se não forem colocados no papel, registrados em cartório, infelizmente, as pessoas vão querer voltar atrás em algum momento. E olha que mesmo um documento assinado em cartório, um contrato registrado com firma reconhecida, ainda assim, este negócio ainda está sendo desfeito nos dias de hoje. O texto que nós ouvimos agora há pouco, ele retrata exatamente como um homem de Deus, de como uma mulher de Deus deve manter a sua postura, mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de lutas, e até mesmo durante um período de escravidão. O texto que nós ouvimos agora há pouco, meus irmãos, fala sobre a vida de 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E esses jovens, que muito provavelmente teriam ali por volta de seus 14, 15 anos,
eles foram levados cativos pelo Império Babilônico, ali no Reino do Sul, ali no Reino de Judá, lá de Jerusalém, durante a primeira incursão da Babilônia, lá em Judá. E meus irmãos, os versículos 1 e 2 desse nosso texto vão dizer que este Império Babilônico, que era o império mais forte da sua época, praticamente imbatível, ele arrasou Jerusalém. E essa invasão se deu em 3 etapas. E nesta primeira etapa, foram-se esses jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram levados cativos. E é interessante, meus irmãos, porque este Império Babilônico, comandado pelo rei Nabucodonosor, era um império implacável. Ele tinha o poder e o costume de todas as vezes que derrotavam uma nação, eles levavam os seus jovens cativos, especialmente aqueles que eram de família nobre, de família real, e aqueles que eram mais capacitados intelectualmente falando. Esta nação da Babilônia, que hoje nós encontramos, onde o que é para nós hoje, ali a região aproximadamente entre o Irã e o Iraque, ficava o Império Babilônico. Embora hoje Babilônia não exista mais, a Babilônia foi derrotada. Porque naquele momento Babilônia era um chicote nas mãos de Deus, para disciplinar o seu povo, como de fato Deus disciplinou o seu povo. Mas acontece que estes 4 jovens, eles vão nos dar uma lição, ou grandes lições, de como nós, servos de Deus, nós cristãos, justificados, regenerados por Cristo Jesus, nós devemos manter a nossa postura diante das dificuldades que a vida nos impõe. Versículos 3 e 4 vamos dizer, meus irmãos, que os jovens que foram levados cativos por Babilônia eram jovens bem preparados, eram jovens inteligentíssimos. Eu me arrisco a dizer, meus irmãos, jovens inteligentes, como os jovens que nós temos aqui na igreja. Jovens como Beatriz, jovens como Carol, jovens como Vitor, como Davidson. Jovens esses que têm as suas habilidades, que têm os seus conhecimentos. E estes jovens, que o versículo 3 nos diz que eram de famílias nobres, de família real, vai nos dizer o versículo 4 que eles tinham várias qualidades em diversas partes do conhecimento. O que é que diz aí o versículo 4 deles, acerca desses jovens? Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Nabucodonosor, meus irmãos, ele tinha um objetivo, e o objetivo é claríssimo no texto. Nabucodonosor tinha uma visão, digamos que empresarial. Ele pegou os jovens mais habilitados, mais qualificados, e a intenção de Nabucodonosor era fazer uma lavagem cerebral nesses jovens. Talvez vocês estejam pensando nas universidades públicas, e qualquer semelhança não é mera coincidência. É o que as universidades públicas, infelizmente, têm feito com alguns jovens. Uma certa lavagem cerebral, uma certa formatação na mente desses jovens. Acontece que não eram jovens bobinhos, eram jovens bem qualificados, bem capacitados. Mas a ideia de Nabucodonosor era preparar uma nova liderança para a Babilônia, era preparar novos líderes, para que após a sua morte ou depois da sua velhice, esses líderes que foram
ou que seriam preparados para que assumissem a liderança da Babilônia, eles começassem de cedo, começassem de novinhos. E é por isso que a exigência para esses jovens foi tão grande. O texto vai nos dizer, meus irmãos, que Nabucodonosor determinou a um eunuco, ao chefe dos eunucos, que durante 3 anos preparassem esses jovens. E notem, meus irmãos, que a lavagem cerebral que estava sendo feita nesses jovens era uma lavagem cerebral, era uma reprogramação da mente desses jovens completa. Porque a ideia era que esses jovens aprendessem toda a cultura da Babilônia, era que eles aprendessem acerca da matemática, acerca da escrita, da filosofia, da cultura, da ciência, da educação e inclusive, meus irmãos, da religião babilônica. A ideia de Nabucodonosor era fazer com que esses jovens esquecessem tudo o que eles tinham aprendido na sua mocidade, na sua infância. A ideia deste homem era transformá-los em verdadeiros babilônios, fazer com que a mente deles fosse totalmente apagada. E notem, meus irmãos, que isso mais cedo ou mais tarde iria acontecer, porque seriam 70 anos de cativeiro, nós sabemos disso. E quando esses jovens, após os 3 anos, depois de aprenderem toda esta cultura, todo o ensinamento sobre agricultura, sobre arquitetura, sobre segurança, sobre guerras, esses jovens estivessem preparados para liderar aquele grande império. Porque, como eu disse aos homens ontem aqui à noite, na nossa reunião dos homens, um líder sozinho, ele não consegue fazer muita coisa, mas é necessário que ao lado do líder tenham pessoas preparadas, qualificadas e que assumam as suas posições. E para que não reste nenhuma dúvida sobre a intenção de Nabucodonosor, meus irmãos, até mesmo o nome desses jovens foi modificado. É o que vai nos dizer aí nos versículos 6 e 7, que o chefe dos eunucos mudou, inclusive, o nome desses jovens. A Daniel, ele chamou Beltesazar. A Ananias, ele chamou de Sadraque. A Misael, ele chamou de Mesaque. E de Azarias, ele chamou de Abednego. E não se engane, meus irmãos, todos esses 4 nomes que eu estou citando para vocês agora, eles eram nomes inspirados nos deuses da Babilônia, nos deuses pagãos. É por isso que a minha preocupação e a preocupação dos pais dessa igreja, quando os nossos jovens estão às portas de adentrarem nas universidades públicas do nosso país, especialmente naquela área de humanas, em que existe uma tentativa de fazer uma verdadeira lavagem cerebral, jovens da igreja, para que tudo o que foi ensinado a vocês durante toda a sua vida seja apagado naquelas cadeiras daquele recinto. A grande ideia é que eles apaguem a ideia de religião das suas cabeças, para que vocês abandonem o seu Deus, porque essa é a ideia do mundo. O mundo não quer conversa com Deus. E o que mais me encanta na vida desses 4 jovens é que esses jovens, meus irmãos, eles mantiveram a sua postura, eles permaneceram firmes ao ensinamento que lhes fora dado pelos seus pais, pelos seus líderes religiosos, durante a sua infância e o começo da sua adolescência.
Aí eu preciso fazer uma pergunta, meus irmãos. Os pais dessa igreja, vocês têm tido o cuidado de prepararem os seus filhos para quando eles entrarem nas universidades públicas? Porque não tenhamos dúvidas, meus irmãos. Quem já passou por uma universidade pública aqui sabe que existe um verdadeiro bombardeio na cabeça dos jovens, para que eles apaguem essa ideia de servirem a um Deus invisível, ainda que nós creiamos que Ele é real, mas invisível. Aqui na igreja nós fazemos a nossa parte, nós pregamos a palavra, nós ensinamos, mas não pode se resumir apenas à igreja. Precisa que nas suas casas este ensinamento comece a fazer parte da rotina, do cotidiano dos seus lares. Esses jovens, eles mantiveram uma postura que surpreende, meus irmãos, a muitos adultos. Porque se nós olharmos o versículo 8, Daniel, ele se mantém firme. Veja o que é que diz o versículo 8 deles. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Talvez quando nós ouvimos, ou quando nós lemos essa passagem, a gente acha muito bonitinho. Olha, Daniel virou vegano. Daniel não quer mais comer carne, Daniel vai virar vegano. Mas, meus irmãos, naquela época, naquela cultura, naquela religião, todos esses alimentos, essas finas iguarias, elas eram dedicadas aos deuses pagãos. Antes que esse alimento fosse digerido, fosse comido, eles eram consagrados aos deuses daquele povo. Então Daniel, sabendo disso, ele disse: eu não vou me contaminar com esses alimentos, eu não vou me contaminar com o vinho bebido pelo rei, porque todos esses alimentos foram consagrados aos deuses pagãos. E Daniel e seus amigos, mantendo a sua postura fiel a Deus, eles disseram: nós servimos a um Deus vivo e nós não vamos nos tornar impuros por causa do alimento do rei. O que me alegra, meus irmãos, na vida destes jovens é que uma postura como essa não é vista com tanta facilidade em nossos dias. Eu fico pensando na vida desses jovens, meus irmãos, longe de casa, longe da família, longe dos seus líderes espirituais. E certamente, se algum desses 4 jovens estivesse com a sua fé esmorecida, com a sua vida espiritual meio cambaleante, certamente eles jogariam tudo para cima e, ao virem aquele grande banquete, aquela grande mesa, eles poderiam ceder tranquilamente àquela situação. Mas esses 4 jovens, meus irmãos, mostram uma postura diante do caos. Porque é um caos, meus irmãos. Você está tranquilo na sua casa e de repente chega um império e lhe leva prisioneiro, lhe leva escravo. E de repente este reino, este império quer mudar toda a sua vida, quer que você sirva a deuses estranhos ao seu Deus, quer que você se alimente de comidas consagradas a ídolos, quer que você se torne um idólatra. Mas aquele jovem disse: eu não. Os outros podem fazer o que quiserem, mas nós permaneceremos firmes. A nossa postura é a mesma dentro de casa e fora de casa. A nossa postura não pode mudar se os pais estão perto ou se os pais estão longe. A postura de um cristão não pode ser diferente dentro da igreja e fora da igreja. Precisa ser a mesma coisa, meus irmãos. É exatamente
É essa a lição que esses 4 jovens nos apresentam. É manter a sua postura, mesmo diante de tudo o que conspira contra você. Eles poderiam tranquilamente dizer: mas não tem ninguém vendo, eu vou comer. E não nos enganemos, porque não foram apenas esses 4 jovens, não. Muitos outros jovens foram levados cativos. Mas a Bíblia, meus irmãos, só nos fala destes 4 jovens. Somente esses 4 resistiram a tamanha tentação. Somente esses 4 jovens permaneceram firmes em sua postura diante de tudo aquilo que o mundo tem a oferecer de bom, ou supostamente de bom. E a primeira aplicação que nós podemos fazer nessa noite aos jovens ou às jovens da nossa igreja: vocês têm mantido a postura de vocês, mesmo quando estão longe de casa? Vocês jovens têm mantido a sua fidelidade e o seu compromisso a Deus, mesmo quando as outras pessoas não estão olhando? Será, meus irmãos, que nós podemos manter a nossa postura de cristãos quando estamos lá no nosso trabalho, longe da nossa zona de conforto? Será que em meio a pessoas que não creem no Evangelho, ainda assim nós mantemos a nossa postura de servos fiéis e mantemos a nossa firmeza de crentes e não nos envergonhamos de Deus e nem tampouco do Evangelho? São perguntas que nós devemos avaliar em nossos corações, em nossas vidas, porque estes 4 jovens, eles têm lições preciosas para a nossa vida. Eles se mantiveram firmes, mesmo quando a situação conspirava contra eles. Tentaram mudar a sua cultura, tentaram mudar a sua religião, tentaram mudar o seu comportamento. Acontece, meus irmãos, que tudo isso passa. Esses prazeres da vida passam. Só tem uma coisa que não passa: é a palavra de Deus. Diz as Escrituras Sagradas que céu e terra passarão, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Tudo aquilo ali passaria. O império ruiu, Babilônia foi derrotada, mas esses 4 jovens permaneceram firmes em suas posturas. E não tenhamos dúvidas, meus irmãos, que estes 4 jovens, depois, posteriormente, 4 homens, estes foram glorificados. Estão agora nos aguardando para um dia nos encontrarmos no novo céu e nova terra, porque eles mantiveram a sua postura diante do caos. Mas os ensinamentos desses jovens continuam, meus irmãos, porque imaginem a situação: como é que nós podemos manter a nossa postura diante de todas as tentações que o mundo nos oferece? Mais uma vez, o versículo 8 deles, para ficar bem gravado na nossa mente. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vocês já pararam para pensar o que é que deveria ter no banquete daquele imperador? Olha, eu sou capaz de apostar que uma coisa não devia ter: era galinha do pé seco. Eu acho que galinha do pé seco não tinha. Eu acho que ao invés de galinha do pé seco deveria ter um fazão. Eu acho que ao invés de ovo frito, ovo de galinha frito, devia ser um ovo, sei lá, de um avestruz, de um cisne, sei lá, uma coisa chique. Eu acho que esse imperador não devia comer ovo de codorna. Oi?
Eu acho que esse imperador ele não devia comer pão com margarina de manhã, como a gente come, cuscuz com ovo. Eu fico imaginando, meus irmãos, o que deveria ter de bom no banquete desse imperador. Eu acho que se o nosso nutricionista estivesse aqui, ele ia nos dar algumas dicas de alimentos que talvez não tenham passado, eu não vou dizer nem pela minha mesa, eu vou dizer pela minha cabeça, de comidas gostosas a ponto de a gente lamber até o dedo depois de comer, para não perder aquele gostinho bom. Eu fico imaginando também, meus irmãos, que o vinho que aquele imperador bebia certamente não devia ser um vinhozinho simples. Devia ser um daqueles que, quando eu trabalhava, eu vendia vinho de 15 mil reais uma garrafa. Era daí para cima. Porque o imperador ele não ia se alimentar com comidas simples. O imperador queria tudo do bom e do melhor para ele. E era exatamente isso, meus irmãos, que estava sendo oferecido àqueles 4 jovens. A Daniel, a Ananias, a Misael e a Azarias. Toda a comida que existisse do bom e do melhor naquele império babilônico. E não apenas isso, certamente deveria ter as melhores roupas, as melhores camas, os melhores perfumes. Deveria ser tudo com padrão classe A, tudo por excelência. Mas aqueles jovens disseram: não, nós não queremos. Nós preferimos não nos contaminar com estes alimentos que foram consagrados aos ídolos, aos deuses pagãos. Ao invés disso, Daniel disse: permita que nós comamos os legumes e ao invés de tomarmos o vinho, nós bebamos água. Porque naquela época, os legumes e a água, eles não eram consagrados aos ídolos dos babilônios. Esse foi o pedido de Daniel para aquele chefe dos eunucos. O que ele pediu, meus irmãos, certamente é o que cada um de nós deve fazer quando o mundo nos oferece coisas que aos olhos humanos são irrecusáveis. Mas estas coisas irrecusáveis aos olhos do mundo, muitas vezes, são totalmente recusáveis pela parte de Deus. Esses jovens, mais uma vez, mantiveram a sua postura de não se renderem aos prazeres do mundo. Esses jovens mantiveram a sua postura em não cederem às tentações que aquele reino tinha a oferecer. E meus irmãos, mais uma vez eu volto para a nossa realidade. Nós precisamos manter a nossa postura quando nós estamos da porta da igreja para fora. Porque todo mundo sabe, ser crente dentro da igreja é muito fácil. Todo mundo aqui tem o mesmo objetivo. Mas ser crente fora da igreja é outra história. Porque resistir às tentações do mundo, quando nós estamos sozinhos, certamente é mais difícil. Mas é necessário que nós mantenhamos a postura, assim como esses jovens mantiveram. E aqui vai algumas situações que nós passamos no nosso dia a dia. Jovens, rede social é bom? Sim ou não? Se deixar o dia todo, né? Série no Netflix é bom? Pra quem gosta, sim. No Amazon Prime? Eu não sei, tem um da Disney também, né? É interessante que Daniel chegou uma vez e perguntou: tia, onde é que eu ligo o Netflix? Dançou, Daniel, que lá em casa não tem Netflix. Nada feito. Não tem, porque nós não temos Netflix. Mas adultos, Dindo, quanto tempo dura uma partida de futebol? 90 minutos, mais os acréscimos e de repente mais os pênaltis. A gente dá aí mais ou menos umas 2 horas e um pouquinho, né? Ô Davidson, como é o nome daquele filme que durou 3 horas no cinema?
Lembra? Tem agora foi o Liga da Justiça. Liga da Justiça. 3 horas. Jovens, é possível passar 3 horas sentado em frente à tela do cinema, ou de repente em frente à tela da TV em casa? Vocês conseguem? Eu não consigo me ver. Responda, que é muito bom. Responda, gente. Não balança a cabeça não, senão você me desmonta. Sim? Os adultos conseguem? Não. Mãe consegue. 3 horas de filme, 2 horas de filme, pronto. Mas sem mexer no celular não, você não mexe no celular. Quanto tempo dura um episódio de um seriado no mundo? 45 minutos. Rapaz, vocês estão entendidos de filme, né, rapaz? Vocês estão entendidos de filme, de seriado, de jogo de futebol. Meus irmãos, tudo isso é possível e é permitível a um servo de Deus. A grande questão é que nós precisamos ter equilíbrio em nossas atitudes. É que nós precisamos ter um equilíbrio entre aquilo que é diversão, entre aquilo que é entretenimento e aquele momento de comunhão que nós temos com Deus. Essas mesmas 3 horas de filme, seria possível de leitura da palavra? Sem dormir? É difícil, né? Agora deixa eu fazer um teste com vocês. Se eu passasse hoje aqui 1 hora e 45 minutos de pregação, alguém ia dormir na cadeira? E por que é que a gente não dorme quando está assistindo o filme? E por que é que a gente quase não pisca o olho quando está assistindo a final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense, que são 90 minutos de jogo com mais uns 10 de acréscimo, a gente vai para 100 minutos. E muitas vezes não sai nem para ir ao banheiro. E ninguém pisca nem os olhos para não perder um gol do atacante lá do time. Nós precisamos, meus irmãos, ter um equilíbrio em nossas vidas entre aquilo que é do mundo e aquilo que é de Deus. Nós precisamos avaliar no nosso dia quanto tempo nós estamos gastando com as coisas do mundo e quanto tempo nós estamos investindo naquilo que se refere a Deus. Porque muitas vezes a gente consegue assistir 5, 6 episódios de um seriado do Netflix ou do Amazon Prime, mas a gente não consegue passar 10 minutos ajoelhados orando, porque começa a reclamar que o joelho dói, porque começa a dizer que a mão fica dormente, porque começa a dizer que a boca secou, que a perna está tremendo, que deu sono, que se lembrou que tinha uma coisa muito importante para fazer na sala, que tinha uma ligação para desbloquear um cartão de crédito. E a gente negligencia, ou eu não vou dizer todos, mas alguns de nós negligenciamos a nossa comunhão com Deus e aquilo que é mais importante na nossa vida, que são as coisas eternas, aquilo que não passa jamais, que tem a ver com a palavra de Deus. Estes prazeres do mundo, meus irmãos, eles são passageiros. Mais uma vez eu digo a vocês, Babilônia foi derrotada. Babilônia ruiu, não existe mais. Mas Deus continua firme e forte, assentado no seu alto e sublime trono. Enquanto impérios se levantam e caem, Deus continua sentado no seu trono. Enquanto reis nascem e morrem, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, Ele continua sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e é Ele que intercede por mim e por você junto ao Pai.
Então cuidemos naquilo que é mais importante para a nossa vida. Se você tem demandado mais tempo naquilo que são coisas do mundo, para aquilo que são as coisas de Deus, o que é mais importante para a sua vida? Aonde é que está o seu coração? Porque vai dizer a Bíblia que aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. E o seu tesouro são esses prazeres do mundo? Eu lamento informar vocês que eles vão passar. Talvez a sua vaidade, a vaidade do corpo, irmãs, principalmente as mais jovens, a gravidade, a lei da gravidade, ela é implacável. Ela vai chegar para vocês, ainda que vocês sejam muito jovens ainda, e não precisem se preocupar com a lei da gravidade, mas ela vai chegar. Sabe aquele cabelo, Rosinaldo, que Daniel perguntou, que tinha muito na minha cabeça? Se acabou. Com o passar do tempo, Dindo, aquele cabelo todo pretinho começou a ficar branco. Aquele porte atlético de jogador profissional de futebol, ele deu lugar à dor nas costas, ele deu lugar à dor nas pernas, à fadiga, ao cansaço, ao sono logo cedo, 7 horas da noite, já começa a dar sono. Porque, meus irmãos, esses prazeres da carne, eles passam. Querendo nós ou não, eles vão passar. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, é o nosso Deus. Portanto, tenha equilíbrio naquilo que você está fazendo na sua vida. Priorize em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se preocupe com as coisas do mundo, não, porque elas vão passar. Podem ser prazerosas agora, mas elas são transitórias e elas vão passar na vida de vocês. O que é importante, minhas irmãs e meus irmãos, é manter uma postura firme quando os prazeres da carne quiserem tomar conta do nosso coração. Sabe a terceira lição que nós aprendemos com esses jovens? É que estes jovens, eles começaram a manter a sua postura para defender aquilo que era correto. E não nos enganemos, meus irmãos, que identificar o que é certo e o que é errado não tem nada a ver com ter muita ou pouca idade. Ao longo da nossa vida, nós adquirimos muitos conhecimentos. Acontece, meus irmãos, que estes conhecimentos, muitas vezes, eles não são capazes de resolver os nossos problemas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você pode ser um especialista na área de informática. Você pode ser um especialista em saúde pública. Você pode ser um especialista em pintura de automóveis. Você pode ser um especialista em contabilidade. Você pode ser um especialista em construir antenas. Mas a construção de antenas é capaz de resolver problemas conjugais? Eu acredito que não, meus irmãos. Todo o seu conhecimento, possivelmente em psicologia, não são capazes de resolver um problema, muitas vezes, de uma dor de barriga. Porque conhecimento é importante, sim, mas não é o fundamental. E por favor, eu não estou desconsiderando o estudo. Primeiro porque eu passo boa parte do meu dia estudando, adquirindo conhecimento. Mas este conhecimento, ele não pode ser a base de tudo na minha vida, porque muito mais importante do que conhecimento é sabedoria. E sabedoria, meus irmãos, nós só adquirimos através do conhecimento da palavra de Deus. Você pode ser um doutor, você pode ser um PhD em construção de antenas ou pintura de carros,
Mas se não conhecer a palavra de Deus, muito possivelmente, você vai precisar da ajuda de alguém que tenha sabedoria da palavra de Deus para resolver os seus problemas. Porque esta sabedoria que vem do alto, ela nos capacita para resolver problemas diversos em nossas vidas. Agora, um jovem pode ser mais sábio do que um idoso? Sabia que pode, meus irmãos? De repente, Carol e Beatriz podem adquirir mais sabedoria do que Dindo. Se elas se dedicarem ao estudo da palavra, é possível que elas adquiram uma sabedoria maior do que Dindo, se de repente ele não pega na palavra de Deus. É necessário que nós adquiramos conhecimento, sim, mas se esse conhecimento ele não for acompanhado de sabedoria, meus irmãos e minhas irmãs, eu creio que você está em sérios apuros. Mas como eu disse a vocês, esses jovens mantiveram a sua postura na defesa daquilo que era correto. Versos 10 a 12, Davidson, por favor. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Daniel lutava, meus irmãos, pelo que era correto. Ele insistiu com aquele chefe dos eunucos para que ele não comesse aquela comida e que ele se mantivesse comendo legumes e água durante 10 dias. E ele disse: permita que eu faça isso, são apenas 10 dias. Se depois desses 10 dias nós não estivermos mais fortes do que os outros jovens, aí o Senhor nos coloca para comermos a comida do rei. E meus irmãos, ele insistiu uma vez, 2 vezes, porque Daniel sabia o que era correto. A postura desse jovem é exemplar. Ele insistiu pelo que era correto, para que ele não se submetesse à vontade do imperador. E assim precisa ser a nossa vida, meus irmãos. Precisamos manter essa nossa postura acerca daquilo que é correto, acerca daquilo que é certo. Me entristece muito quando eu escuto pessoas conversando um para o outro, fazendo uma perguntinha maliciosa: qual o seu preço? Você tem seu preço. Tem homens que dizem, pessoas que não são cristãs, que dizem que todo mundo tem seu preço. Isso é mais uma mentira de Satanás. Porque o servo de Deus, ele não se vende por dinheiro algum. Um servo de Deus, ele não se vende por corrupção, ele não permite se corromper por valores nenhum. Meus irmãos, se alguém chega para você e pergunta: como é que nós podemos dar um jeitinho aqui? A postura de um servo de Deus deve ser a mesma deste jovem, de não permitir se corromper, de não permitir se misturar com as coisas do mundo. Alguém pode perguntar: qual o seu preço para de repente permitir uma coisa errada? Quanto você cobraria para falar mal de alguém? R$1.000? R$10.000? R$100.000? Quanto você receberia para que você testemunhasse contra alguém no juizado? R$1 milhão? É dinheiro, viu? Mas para um servo de Deus não vale de nada. Porque a nossa vida, meus irmãos, ela foi comprada por um alto preço, foi o sangue do Cordeiro. E dinheiro nenhum no mundo seria capaz de comprar
o sacrifício que Jesus fez naquela cruz do Calvário. Jesus se entregou de graça para morrer por mim e por você. E Ele não exigiu nada de nós, a não ser uma postura firme, como foi a desses 4 jovens. A sua e a minha vida não tem preço, a não ser aquela que Cristo pagou na cruz. E o que nós não podemos permitir, assim como esses jovens, é que a nossa imagem, a nossa postura de cristãos seja manchada por coisas que o mundo tem a nos oferecer. Essa postura precisa estar presente na minha e na sua vida, para que nós não nos corrompamos e venhamos a envergonhar o Evangelho. E finalmente, meus irmãos, dos versos 13 a 16, esses jovens demonstram uma postura de confiança em seu Deus, porque eles não tinham certeza nenhuma que depois daqueles 10 dias eles ficariam mais fortes do que os outros jovens. Eles não tinham o acompanhamento de Alberto para dizer quais verduras, quais legumes, quais hortaliças eles deveriam comer mais ou menos para ficarem mais fortes, assim no estilo de Marinho, um homem forte, parrudo. Amém. Vou ter que perguntar comida à lousa. Amém. Comendo cenoura, comendo banana, comendo manga. Esses jovens não tinham nenhuma certeza daquilo que eles estavam fazendo, a não ser a confiança que eles tinham em Deus. Eles sabiam, meus irmãos, que a questão não estava aqui, estava aqui. Era a fé que eles tinham em Deus, Rosinaldo, de que ao final daqueles 10 dias eles estariam mais fortes do que os outros jovens. E porque eles creram, ao final de 10 dias, o resultado é que eles estavam muito mais fortes, muito mais bem apresentados, muito mais bem vistosos do que aqueles outros que se corromperam comendo aquela comida consagrada aos ídolos. E para que o exemplo desses jovens fique gravado em nossos corações, vai dizer o versículo 20, meus irmãos, que depois de 3 anos, quando Nabucodonosor entrevistou aqueles jovens, ele achou aqueles 4 jovens 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de toda a Babilônia. Porque Deus honrou o compromisso, a postura, a fidelidade, o comprometimento daqueles jovens. E por isso Daniel, no versículo 17, vai dizer que Deus o capacitou a interpretar sonhos. E depois disso, Daniel passou a servir outros reis após Nabucodonosor. Deus honrou Daniel, Deus honrou aqueles jovens, assim como Deus honrou também meus irmãos e minhas irmãs, este mesmo pré-reformador que eu falei para vocês agora, John Hus, que após pouco mais de 600 anos da sua morte, nós estamos citando o nome dele neste culto, como sendo um homem de Deus, que manteve a sua postura de firmeza, de comprometimento com Deus, não voltando atrás da sua palavra, para não envergonhar o Evangelho. Ele foi levado àquela fogueira, ele foi morto, queimado, mas em sua morte, ele cantava louvores, glorificando o seu Deus. E por isso Deus o honrou. E hoje, nós estamos citando o nome dele, John Hus, como sendo um homem que manteve a sua postura de um servo de Deus. As minhas aplicações para nossas vidas nessa noite. Jovens,
diante das dificuldades da vida, diante do caos, diante das tribulações que a vida nos apresenta, como é que vocês têm reagido diante dessas situações? Se aquilo que você quer não dá certo, o que é que você faz? Você simplesmente cruza os braços, faz bico, fica com raiva de Deus, para de vir à igreja, como se quisesse se vingar de Deus, porque Deus não fez o que você queria? Me permita fazer uma comparação. É como se a formiga quisesse dar um mata-leão no elefante. É impossível nós querermos confrontar a Deus, porque Deus é Deus. Nós precisamos entender que nós somos inferiores e que nós somos totalmente dependentes desse Deus. Adultos, quando o mundo tem tentado vocês, qual tem sido a postura de vocês? Será que alguém aqui tem um preço? Será que alguém aqui se vende por uma oferta aos olhos do mundo irrecusável? Ou você mantém a sua postura firme diante de todas as tentações do mundo? A todos nós, será que nós temos equilibrado a nossa vida de comunhão com Deus com a vida de diversão? Porque isso é lícito e isso é necessário, irmãos. Precisamos ter momentos de lazer também, mas isso não pode ser nem mais nem menos do que a nossa comunhão com Deus. E meus irmãos, qual é o grau de confiança que nós temos em Deus? Será que nós depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança? Será que nós depositamos toda a nossa devoção a Deus? Ou será que muitas vezes nós preferimos resolver as coisas pela força do nosso braço? Será que nós temos buscado mais conhecimento do que sabedoria? Porque são perguntas como essas, meus irmãos, que nós precisamos sair daqui refletindo. Aonde é que nós estamos falhando na nossa vida com Deus? Aonde é que o mundanismo tem adentrado em nossos corações, a ponto de muitas vezes nós acharmos que é muito mais importante se divertir do que servir a Deus? São perguntas que nós precisamos sair daqui pensando. E se você precisar da minha ajuda, meus irmãos, eu estou à disposição de vocês, para que a gente possa colocar as nossas vidas em equilíbrio. Vamos ficar de pé. Enquanto o nosso irmão Francisco vai passar os elementos da Santa Ceia, vem para cá, irmão Francisco, por favor. São momentos como esses, meus irmãos, que fazem toda a diferença na nossa vida com Deus. São momentos como esse que fazem a diferença, ou que podem ser o gatilho para de repente uma vida longe de Deus possa se transformar em uma vida de comprometimento com Deus. Senhor Deus, eu consagro esses elementos e que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Irmão Francisco, pode passar os elementos, por favor.
nós lembremos que o Senhor Jesus manteve a sua postura de obediência, de submissão ao Pai, até o último instante. Ele que é o nosso exemplo maior, Ele é que é o nosso padrão a ser seguido. Ele manteve a sua postura de obediência, Ele manteve a sua postura de obedecer à vontade do Pai, até a sua morte, e morte de cruz. E em nenhum momento Ele envergonhou o Pai, Ele se rebelou contra o Pai, Ele cruzou os braços contra o Pai e disse: eu não vou fazer porque eu não quero. Muito pelo contrário, eu acredito que tudo aquilo que lhe foi determinado foi cumprido fielmente, e que este exemplo seja seguido por cada um de nós. Comamos todos. E ao pegar deste cálice, que nós lembremos, meus irmãos, que este sangue derramado naquela cruz do Calvário é para que nós não nos esqueçamos nunca que muitas vezes a nossa postura de obediência, a nossa postura de fidelidade, a nossa postura de comprometimento para com Deus vai nos trazer alguns reveses. Mas ainda assim, como aconteceu com aquele homem, John Huss, ainda que isso nos custe a própria vida, permaneçamos fiéis até a morte. E prometeu o Senhor Jesus que nós receberemos a coroa da vida. Bebamos todos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pelos ensinamentos que foram trazidos à tua casa nessa noite. Muito obrigado, meu Deus, por nos ensinar qual deve ser a nossa postura diante das dificuldades do mundo, diante das tentações do mundo. Muito obrigado, Deus, por nos ensinar como deve ser a nossa postura, para que nós procuremos fazer sempre o que é correto. Mais uma vez, obrigado, meu Deus, por nos ensinar que a postura de um servo de Deus deve ser de total confiança à tua palavra e às tuas promessas. Que o Senhor nos dê uma boa noite, que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente, e que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações misericordiosas do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, ontem, hoje e para todo sempre. Amém. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Até quinta-feira. E precisando do seu pastor, podem ligar para mim. Eu estou aqui para servi-los e eu estou à disposição de vocês. Que Deus os abençoe.